Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Resolvi parar meu carro aqui e gravar esse vídeo rapidamente, porque o Espírito Santo colocou algo no meu coração e eu quero compartilhar com você que está aí me assistindo, porque eu creio também que vai edificar a sua fé. Eu estava lendo 1 Samuel, no capítulo 7, e o contexto é basicamente o seguinte: o povo de Israel havia perdido a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Basicamente, os filisteus haviam entrado em guerra contra Israel, e nessa guerra, eles não só vencem Israel como... Enfim, Israel tentando usar a Arca da Aliança como uma espécie de amuleto, quando eles começaram a perder a batalha, eles levaram a Arca da Aliança até o meio do campo de batalha. O que aconteceu? Perderam a batalha e os filisteus ainda vieram e mataram os 2 filhos do sacerdote, os 2 filhos de Eli, e tomaram a Arca de Israel. E o contexto era que o povo estava sem a Arca da Aliança, sentindo falta da presença de Deus, porque representava a presença do Senhor. E aí, basicamente, o motivo também dessa derrota de Israel foi porque eles abandonaram a Deus e começaram a servir aos deuses das outras nações, mais especificamente Baal e Astarote, que eram ídolos, no caso, que, digamos assim, as outras culturas ali acreditavam que abençoava a colheita, dava fertilidade à terra e mandava chuva, enfim. E Israel começou a adorar esses ídolos e abandonou a Deus. Consequentemente, Deus permitiu que os filisteus viessem contra eles e batalhasse contra eles e vencesse. E não só isso, mas tomasse a Arca da Aliança. Depois, nesse capítulo 7, a Bíblia nos conta, que os filisteus não conseguiram ficar com a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança trouxe muitos problemas para eles, problemas de saúde e tudo mais. Eles tentaram deixar a Arca lá dentro do templo deles. Mas quem é que resiste à presença do Deus Todo-Poderoso, Nenhum ídolo consegue ficar de pé, nenhuma estátua consegue ficar de pé diante da presença de Deus. E aí, consequentemente, os filisteus devolveram a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança foi para a casa de um homem chamado Abinadab. E aí, nesse contexto, nesse contexto do povo de Israel, longe da presença de Deus, sem a Arca da Aliança, servindo a outros deuses, Deus teve que usar Samuel. Samuel vai e fala com o povo e diz para o povo basicamente: larguem esses ídolos, queimem essas estátuas que vocês têm de Baal, de Astarote, e voltem a adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso. E basicamente o que Samuel estava falando ali: voltem novamente à presença de Deus, se humilhem diante da presença de Deus, larguem tudo aquilo que não presta, aquilo que que está fazendo com que vocês percam as guerras contra os seus adversários, e voltem à presença de Deus, voltem a temer a Deus e a adorar somente a Ele. E aí Samuel dá essa instrução. E eu quero me ater a essa instrução, onde Samuel diz para o povo de Israel: deixem de adorar esses ídolos, Baal e Astarote, e comecem a servir somente ao Senhor. Quando eu estava lendo esse versículo em específico de 1 Samuel, no capítulo 7, eu fiz uma pergunta para Deus. Eu perguntei para Deus: Senhor, tem algum ídolo na minha vida que de repente eu nem perceba, mas eu esteja fazendo isso de ídolo, sabe? Ali a Bíblia diz, deuses estranhos e ídolos, E aí eu perguntei para Deus basicamente: Senhor, tem alguma coisa que eu precise tirar da minha vida? E aí, na hora veio no meu coração: trabalho e dinheiro são os ídolos que você tem tido na sua vida. E eu fiquei com um questionamento, falei: Deus, como assim? A gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que... Dinheiro é algo que a gente precisa para sobreviver, é uma ferramenta que nós precisamos para sobreviver. E eu fiquei nesse questionamento. E aí eu perguntei novamente para Deus: Senhor, tem algum ídolo? Assim como esse povo de Israel tinha ídolos que eles estavam adorando, que estava desagradando a Deus e fazendo eles perder as batalhas deles. Tem algum ídolo que eu tenho na minha vida, algum Deus estranho que eu preciso retirar, que eu nem percebi? E Deus falou novamente para mim: trabalho e dinheiro. E aí eu comecei a pensar e refletir a respeito disso. Se eu realmente estava colocando isso numa posição acima de Deus na minha vida. E aí caiu uma ficha para mim. Eu realmente estava fazendo isso. Estava colocando dinheiro e trabalho acima de Deus. A questão aqui que Deus estava falando para mim não era: Gustavo, deixa de trabalhar. Porque não, isso é coisa de... Deus não vai mandar ninguém ser ocioso, ser uma pessoa, enfim, que não se ocupa com nada. Até porque um dos papéis do homem é trabalhar, é ser provedor, enfim. É viver com o suor do seu trabalho. Mas o que Deus estava falando para mim é: você está colocando trabalho e dinheiro acima de mim. Você está colocando isso numa posição que está acima de Deus. E aí eu comecei a perceber, eu fui estudar sobre esses ídolos, no caso, que Israel estava adorando. E basicamente, por que Israel largava Deus e ia adorar esses ídolos?
porque eles acreditavam que esses ídolos iam dar a provisão para eles daquilo que eles necessitavam. Ou seja, era através daqueles ídolos que ia chover para abençoar a colheita deles, era através daqueles ídolos que eles iam plantar e a terra ia ser fértil e eles iam colher bastante. E aí, trazendo para a nossa época, muitas vezes a gente pensa que a gente vai resolver as coisas na nossa vida trabalhando mais, se esforçando mais e tudo mais. E a gente confia na nossa capacidade, na força do nosso braço de trabalhar, de ganhar dinheiro, de gerenciar bem o dinheiro. Mas se Deus colocar a gente numa posição onde tudo vai vir somente dele, assim como ele colocou o povo de Israel no deserto, e ali não tinha como plantar, ali não tinha lugar que tinha água, não tinha nada ali. Ali tudo ia vir somente de Deus. Tudo ia vir somente de Deus. Sabe, não tinha como plantar no meio do deserto. Não tinha água no meio do deserto. Tanto é que daí Deus manda maná, Deus fala para Moisés ferir a rocha para sair água para o povo beber, enfim. Mas não tinha como o povo fazer nada com as suas forças, ia tudo vir de Deus. E aí nesse momento que a gente percebe se a gente tem algum ídolo na nossa vida ou não. Porque se a gente tem algum ídolo, a gente faz igual o povo de Israel. A gente começa a murmurar, a gente começa a ficar preocupado, a gente começa a falar, poxa, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou me manter? E aí, como é que eu vou ficar sem dinheiro? Não tem como ficar sem dinheiro, não tem como ficar... E a gente começa a ter aquele desespero e começa a murmurar. Igual o povo de Israel fez. E é nessa hora que a gente percebe, ou não percebe, Deus tem que vir falar pra gente, cara, você está tendo um ídolo na sua vida. E esse ídolo é muitas vezes o seu trabalho, o seu dinheiro, a confiança de que você vai conseguir fazer as coisas. E muitas vezes Deus quer na nossa vida uma completa dependência dele. É ele que vai mandar o maná, não é você que vai plantar. Não, muitas vezes na nossa vida Deus vai falar, não, planta, se esforça, que eu vou dar o crescimento. Mas em outras áreas, tem momentos na nossa vida, principalmente de deserto, onde não tem terra fértil para plantar nem nada. Onde Deus vai falar basicamente, o sustento vai vir somente de mim. Somente de mim virá o sustento, sabe? Não adianta, não é pelas suas forças, não é pelo teu trabalho, não é pela sua capacidade de gerenciar dinheiro, não é nada disso. É pelas minhas forças. É eu que vou prover. E muitas vezes a gente não confiando em Deus, a gente começa a colocar ídolos, a gente começa a colocar Baal, Astarote na nossa vida. Que eram deuses que abençoavam ali, né, basicamente o povo acreditava que ia dar provisão para eles. A gente começa a colocar essas coisas na nossa vida, não. Eu só sobrevivo se eu conseguir trabalhar, se eu conseguir ganhar dinheiro. Se Deus me tirar do meu trabalho e eu ficar sem trabalhar, eu morro de fome. Mas não é assim. Você tem um Deus que se Ele te tirou de um determinado lugar, igual tirou o povo de Israel de uma terra de servidão e levou eles para o deserto, Deus vai manter eles. E não vai vir a provisão da força deles, mas sim Deus que vai dar a provisão. Então a gente tem que parar de colocar, sabe, esses ídolos acima de Deus. Ou melhor, a gente tem que tirar esses ídolos da nossa vida, sabe? E trazendo para a realidade aqui, né, por exemplo, igual Deus falou para mim do dinheiro e do trabalho. Nada pode estar acima de Deus. Você tem que trabalhar sim. Você tem que sim gerenciar. Eu estudo muito sobre dinheiro. E você tem que sim gerenciar muito bem esse dinheiro. Você tem que sim trabalhar muito. Mas se Deus falar para você, pega todas as tuas riquezas, vem e dá aos pobres e vem e siga-me, você não pode hesitar. Você não pode hesitar. Igual aquele jovem rico, preferiu perder a salvação do que entregar tudo que tinha e seguir a Cristo, sabe? Era alguém que estava seguindo tudo certinho, mas o coração dele estava no dinheiro, e muitas vezes o nosso coração está assim também. Está no dinheiro, está no nosso trabalho, está na confiança da nossa força. Então a palavra de Deus para você hoje é essa. Quais são os ídolos que você tem na sua vida? Sabe? Quais são os ídolos que você tem na sua vida? Pergunte isso para Deus, igual eu perguntei. E muitas vezes você vai se assustar, porque eu não imaginava que eu tinha um ídolo na minha vida. Eu não imaginava que o dinheiro e o trabalho estavam ocupando um lugar acima de Deus na minha vida. Foi um baque isso para mim. Mas eu percebi que realmente, depois refletindo, eu falei, não, realmente. E eu não pensava isso. Então que hoje você não venha colocar absolutamente nada acima de Deus na sua vida. Mas que você entenda que Ele é um Deus da provisão. É através dele que tudo vai vir na sua vida. É Ele que te dá saúde, é Ele que te dá vida, é Ele que te dá alimento, é Ele que te veste, é Ele que te proporciona pagar todas as suas contas, honrar com os seus compromissos. É Ele, é tudo Ele, não é a força do seu braço. Não é a tua capacidade, não é porque você trabalha muito, não. É porque você tem a bênção de Deus, sabe? Então, tira esses deuses estranhos da sua vida. Tira esses ídolos. Tira tudo aquilo que tá acima de Deus na sua vida. E comece a se sujeitar a Ele. A confiar na provisão dEle. E que Ele é o Deus que vai suprir absolutamente tudo que você precisa. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe poderosamente.